bem mais difícil visto, tudo, né? E a gente acabou voltando pro Brasil, mas tem todos os lugares e foi bastante tempo assim tentando e não deu certo. Então a gente meio que desistiu e resolveu ficar no Brasil. Quanto tempo você diz assim? Anos? Isso foi assim, 2012 a gente voltou do México. Então, de 2012 até 2015, foi quando 2016, na verdade, que surgiu, no comecinho de 2016 que surgiu a proposta daqui da Austrália. Tá. Mas é meio que isso, assim, a gente meio que já não estava mais pensando nisso aí, porque a gente tinha pensado em ir pro Canadá, só que foi quando ela engravidou. E aí, com o filho e tudo, falou, não, vamos ficar aqui. Aí eu tava Família, né? porque aí já ficava mais difícil, porque no Canadá a gente tinha pensado em ir estudar e tal, uma coisa mais que ia ser mais difícil com criança, né? Assim, daria, mas não ia ser tão... Ideal, né? E aí a gente meio que desistiu. Só que aí, como desde antes eu tinha me cadastrado em sites de coisa que postam vaga de emprego, essas coisas, eu às vezes via, né? Chega no e-mail assim, a empresa tá, não sei o quê. E aí eu acabei numa dessas aplicando, que foi para a empresa aqui da Austrália. E aí deu certo, né? Foi uma coisa meio surpresa, assim, porque nem a Austrália, a gente estava pensando em Austrália, né? Tipo, a gente pensava no Canadá, mas a Austrália nem tinha pensado. E aí, de repente, assim, foi muito rápido, sabe? Tipo, eu falei com o dono da empresa aqui, que é o chefe hoje, o Steve, e ele gostou do trabalho, já, tipo, a gente ficou até desconfiado, porque foi tão rápido. Você falou, é esquema. Será que isso aí é de verdade mesmo, né? Fui atrás do site, fui atrás... Aí tinha um outro brasileiro que trabalhava nessa empresa, aí eu falei com ele, aí ele falou, não, tal, aqui, é legal, não sei o quê. Aí eu vim, e aí, na semana que eu entrei, a última semana dele foi antes, então eu nunca cheguei a trabalhar com ele, com o outro brasileiro. Ele saiu na sexta e eu entrei na segunda. Mas pelo menos então, foi o que te deu credibilidade. Pelo menos fez esse link, né? Sim. Isso é o mais importante, né? Porque, como você falou, ainda mais quando você, né? Quando as coisas acontecem tão rápido, quando você, né? Tem alguém que chega até você, né? Você fica se perguntando isso, o que esse cara quer? Não, porque geralmente é o contrário. Você já conhece alguém, né? Por exemplo, se eu já conhecesse ele antes, ele me indicasse e tal, né? É o que rola mais, mas nesse caso eu não conhecia ninguém, assim, eu mandei um e-mail, eu até tenho a mensagem até hoje aqui do LinkedIn que eu mandei, tipo, tô interessado e tal, aquela coisa assim, e aí eles responderam, não, vamos fazer um Skype, e aí foi assim, do Skype ele já falou, vou mandar uma proposta pra você, então tipo, foi muito rápido mesmo. E aí que ele falou, já tem então brasileiro. A versão mais longa é a versão que inclui o México? Não, a versão mais longa é toda essa história de... Os detalhes? Assim, tanto no começo, entre o México e isso, porque quando eu voltei do México eu estava fazendo um curso de animação, de personagem, para poder trabalhar com longa-metragem de animação, né? Então, no curso que eu fiz, era um curso online que é na Califórnia, mas você faz de qualquer lugar do mundo. E aí eu conheci muita gente de muitos estúdios, tipo Blue Sky Studios, a Pixar, a DreamWorks, todos os estúdios de animação, Disney Animation. E então eu tinha... Perfeito. Beleza? Aí, mas já estava filmando? Não, tá offline. Aí assim, eu queria justamente tentar ir para os Estados Unidos por causa dos estúdios de longa-metragem, que era o que eu queria trabalhar. E assim, nessa época eu estava bem... Como eu tinha feito curso, eu tinha um portfólio que eu formei do curso, assim, algumas animações que eu fiz durante o curso. Então, e aí eu resolvi, assim, quando a gente voltou pro Brasil, foi meio que para se preparar para ir de novo. E aí eu mandei para... Eu fiz uma lista de 50 empresas, mas tipo, eu falei... Essa é a parte que me interessa. Eu tenho que realmente tentar o máximo possível. Aí eu fiz uma lista com 50, fiz carta de apresentação para praticamente todos, assim, individual.
mandei portfólio, mandei tudo, mas assim, nada de resposta. Assim, às vezes tinha resposta só agradecendo, mas nada. Às vezes não tinha nenhuma resposta. Contato, E às vezes tinha resposta falando assim, a gente achou interessante, mas o visto não tem como a gente fazer agora e tal. Então nada. Aí eu já dei aquela meio que desanimada, né? Porque você vê assim, pô, 50 lugares, nenhum. Aí eu falei, não, mas vou continuar tentando. Então eu fui atrás de mais lugares e comecei a expandir, né? Tipo, mandar pra Europa, mandar pra todos os lugares que tivesse estúdio, até estúdios assim, bem que faziam animação assim, bem de baixo custo, bem naquelas, tipo aqueles filmes brasileiros que tem tipo imitação do Cars, que é carrinho, sabe? Até isso eu mandei e nada, não, tipo, fui de Pixar pra qualquer Down the hill. E nada, assim, no fim acabei conseguindo pelo próprio curso no fórum um trabalho remoto nos Estados Unidos, que era uma empresa de Seattle bem legal, fazendo um jogo para Microsoft, para Xbox. Então isso foi bem legal que eu consegui esse contato. E eu consegui algumas, na verdade, uma de Singapura, uma empresa que fez uma proposta, mas na época ficava difícil porque eles não davam um plano de saúde para a esposa, só para mim. E vocês já estavam com o bebê, né? Ainda não, mas assim, é muito caro o aluguel em Singapura para quem é estrangeiro, e os outros animadores que eram amigos meus que estavam indo, eles estavam indo sozinhos e dividindo o apartamento. Como eu casado, aí já ficava, não sei se a gente quer dividir e tal, e com todo o custo, aí acabou não dando muito certo. E aí eu fiquei trabalhando em São Paulo mesmo, né? Acabei voltando para a empresa que eu trabalhava antes de ir para o México, só que essa empresa tinha mudado, os sócios se dividiram, então tinha outro nome e tal, mas era basicamente o mesmo pessoal. Foi legal porque eram os meus amigos já, o pessoal que eu conhecia, mas você se sente um pouco assim voltando para trás, né? Tipo, aqui onde eu já estava, eu fui, fiz curso e tal, investi, tentei, e agora voltei para mais ou menos o mesmo lugar, então dá aquela desanimada também de... E todo mundo fala, né? Tem que continuar tentando, mas tipo, eu tinha mandado já para quase 100 lugares e nada tinha dado certo. Continuar tentando assim, às vezes você não tem mais... Né? Onde segurar a fé, né? Desanima mesmo, é difícil, é bem difícil. Mas eu acho que vai ser, assim, é por isso que é tão importante, né? Eu acho que tu contar a tua história, porque isso dá esperança para as outras pessoas de que é possível. Porque eu acho que muita gente, assim como tu deve ter te perguntado naquele momento, o que eu faço agora, né? Que nada está acontecendo? E será que vale a pena? Será que eu tô perdendo meu tempo? Será que acontece essas coisas? Tipo, assim... você sempre pensa assim, então meu trabalho não é bom, e não sei o quê. E na verdade, depois eu percebi que era uma época muito ruim, porque foi uma época de crise no mercado. Nenhuma empresa estava contratando, lógico, né? Tinha contratação, mas para alguém estrangeiro tal. Por exemplo, eu recebi resposta de um estúdio da Espanha, era na época que a Espanha estava na maior crise, que tipo, eles até, acho que teve uma questão lá da lei mesmo, que eles não podiam mais contratar estrangeiro porque estava um desemprego muito alto para os próprios espanhóis. Então, e você não sabendo exatamente daquilo, você fica se perguntando se é você, né? E eu tentando nessa época, né? Então, para mim foi meio difícil. E aí a gente meio que desistiu, né? Fiquei em São Paulo, aí tava... mas vamos começar porque eu tô gostando do que você tá falando e tem tudo a ver. Eu vou deixar isso aqui como segunda câmera, just in case, eu gosto de, né? Quer que eu fique mais pra cá? Acho que... de repente nós dois vamos mais pro meio, assim. E depois, acho que aqui, se a gente botar legal aqui, né? Um cenário pega um background bacana, acho que aqui a gente fica mais à altura. Pronto. Legal. Deixa eu, então, dar um play aqui. Tentar pegar uma coisa que fique mais no tom da nossa pele. Então tá, antes de a gente começar, só quero uns dados teus para depois, até quando eu fazer o post, né, tá tudo certinho. Mas qual é o teu nome completo? Aquele nome brasileiro, né? Deixa eu mostrar aqui escrito, que é mais fácil pra não errar.
Yes. Tá, e a tua profissão no teu cargo no momento lá na empresa? Então, eu sou artista 3D, mas assim, no visto é graphic designer, porque não existe, né, 3D especificação ou computação gráfica, só tá. ilustrador ou graphic designer. Tá, qual é o nome da empresa que tu trabalha? Cream Studios, cream de creme mesmo, Cream Studios. Beleza, então vamos lá, vamos começar. Vou fazer uma introduçãozinha e daí de repente o que pode acontecer, eu vou te fazer umas perguntas e aí, assim, mais é só mesmo assim, como é que eu vou dizer assim, você vai, né, contando as suas experiências, mas, né, como essa questão de hoje você sabe, né, conteúdo tem que ser um pouco mais curto, sim, então tenta de repente, né, às vezes só pontuar, falar, eu fiz isso, às vezes, sim, né, é bacana, ou então dar toda a tua explicação e no final, sabendo o que tu quer falar, de repente, né, revisa e fala, esses são mais ou menos os passos que eu fiz. Então, eu ia até perguntar se você quiser que eu fale mais de quando eu vim mesmo pra cá, já de 2016, aí também eu posso pegar um pouco mais dessa etapa. Eu acho que a gente pode fazer então um antes e depois. Primeiro a gente fala de como você começou a aplicar pra vaga, aí do processo, né, que rolou do 457 e depois uma vez chegando aqui, se realmente foi tudo aquilo, né, que você esperava e enfim, tal. Tá. Mas basicamente eu vou fazer a pergunta, então, né, e se qualquer momento também você quiser parar ou alguma coisa também não tem problema, a gente para e você pensa, tranquilo, tudo é editável, né? Era só pra saber se eu começava assim com a história que deu certo ou com a história que não deu certo primeiro e depois... Desde que seja relacionada à Austrália, pode sim. ser a que não deu certo, é legal ter os dois lados, entendeu? Porque acho que as pessoas entendem também, né, o que pode estar dando errado pra elas e o que funcionou pra você e tal. Tá. É porque assim, quando foi aqui pra Austrália já deu certo muito rápido, então, mas eu posso começar com isso e depois eu só conta, eu acho que é legal contar essa partinha que você falou, falar assim, você já tinha aplicado para 100 outras vagas, né, você já estava nesse processo de outros países, não tinha escolhido a Austrália. E aí eu vou te perguntar o que tu acha que deu certo, né, aqui na Austrália, então aí de repente você pode também contar um pouquinho da história aí. Tá bom. Tá bom? Então tá. Vou só fazer uma introduçãozinha assim. Oi gente, bem-vindo ao Carol TV, estamos aqui no cafezinho, né, na Austrália, com o Alan III. O Alan é graphic designer, na realidade ele faz animação em 3D, né, Adam? Ele trabalha aqui para Cream Studios e ele tá aqui para contar para vocês hoje um pouquinho sobre a experiência dele. Ele já veio do Brasil com um visto de patrocínio, o 457, imagino, né? Então, o Alan vai contar pra vocês a experiência dele e também, logicamente, dar algumas dicas aqui pra vocês, o que vocês podem fazer, né, pra tentar conseguir essa oportunidade de patrocínio aqui na Austrália. Então, Alan, muito obrigada por topar, né, contar a sua história aqui. Eu acho que é muito importante os brasileiros saberem e entenderem, né, que é possível vir já do Brasil com visto de patrocínio, que acontece, porque eu acho que essa maior dúvida deles é tipo, será que é verdade, né? Será que isso é tudo esquema? Ou como é que funciona? Então é legal ter esses casos de sucesso para as pessoas não só se inspirarem, mas entenderem também um pouco mais desse processo, tá? Então, primeiro eu queria saber, né, como é que foi essa sua história, o seu início? Você sempre pensou em vir para a Austrália? Ou, né, como é que foi que você realmente decidiu sair do Brasil? Sim, então, na verdade não pensava antes, né, em vir para a Austrália. Foi uma coisa que a gente pensava em sair do Brasil desde 2012. A gente, na verdade, tinha morado no México já, então a gente teve um pouco a experiência de morar fora do Brasil. Moramos 1 ano e meio, mais ou menos, no México. E aí a gente queria, depois do México, ir para algum outro país. Primeiro foi Estados Unidos, né? Mas é aquela coisa bem difícil, visto. Foi numa época que estava difícil também a minha profissão, 3D, animador. O mercado estava em crise na época, então tentei muitos lugares mandar material, mandar portfólio e não aconteceu nada, então eu já estava meio que desistindo.
e a gente tinha resolvido ficar no Brasil mesmo, estava trabalhando em São Paulo, estava gostando lá do trabalho e a gente meio que parou de tentar ir para fora, né? Aí foi quando nasceu o nosso filho, né? 2 anos, está com 2 anos agora. E eu resolvi até abrir minha própria empresa, porque eu queria ficar mais em casa, então no começo eu estava trabalhando de casa. E aí simplesmente não estava mais indo atrás. Aí o que aconteceu foi que, assim, isso é até engraçado, que foi bem ao acaso, assim, o site, o LinkedIn, ele tem o plano premium, né, que é pago, e tem o gratuito. E eles sempre dão aqueles trials, né, tipo, pra você testar 30 dias do premium e tal. Eu já tinha testado outras vezes, mas eles ofereceram de novo, eu falei, vou aceitar o trial. Por que não, né? De graça, então tá bom. E aí quando você aceita, eles perguntam o que você está fazendo, se você está atrás de emprego, se você está atrás de contratar, se você né, qual é o seu perfil. E aí eu falei, bom, o meu não tenho muito perfil, não estou atrás de nada, né? Estou montando uma empresa, também não estou contratando ninguém. E aí eu escolhi o procurando emprego por curiosidade. Falei, quero ver, né, o que aparece. O que o mercado oferece. Aí eu coloquei Job Seeker. Aí eles aparecem lá. Então coloque qual é o que você está procurando. Aí eu coloquei animador. Só que aí o LinkedIn ele tem os seus skills, né, que ele já tem lá no site. Sim. E ele casa os skills com empresas que estejam buscando aqueles mesmos skills. Então a primeira empresa que apareceu foi a Cream Studios. Foi o primeiro resultado da lista. Sério? Olha o LinkedIn, hein, gente? Olha aí, eu sempre falo do LinkedIn, vocês estão ouvindo. A gente fala que o LinkedIn, outro dia mesmo no LinkedIn eu vi uma pessoa perguntando, alguém consegue emprego por aqui? Porque parece... E aí um monte de gente respondeu, aí eu fui lá e botei eu também. Porque acontece, assim, não é tão... Não é todo mundo, não né? Mas ele acaba ligando, né, a empresa à pessoa de uma certa forma. Então é uma ferramenta boa. E aí no meu caso foi isso, assim, quando eu li a descrição do emprego, era exatamente tudo que eu fazia, assim, o que eles pediam era exatamente meu perfil, até os softwares que eles queriam eram os softwares que eu uso. E eu falei, nossa, tá muito bom isso aqui, né? Assim, tá muito certinho esse perfil. Aí até falei com a Luana, minha esposa, eu falei, eu vou aplicar. Tipo, apesar de, né, tá montando empresa, não sei o quê. Aí eu falei, é na Austrália. Eu falei, tudo bem, né? Tipo, como a gente já desde antes queria ir pra fora, então ela também não achou ruim, assim, não, tenta, né? Não custa nada. E tinha tentado já tantas vezes, não tinha dado nada, não achava que esse ia dar, né? E aí eu mandei uma mensagem, falei, vi aqui, achei que combinou bem com o que eu faço, então fiquei interessado, se vocês quiserem, tiverem interesse também, eu tenho disponibilidade para me mudar de país, tenho interesse em ir para a Austrália. E mandei mensagem despretensiosa. Aí, 2 horas depois eu recebi uma resposta. Isso também foi outra coisa legal, porque foi muito rápido. Assim. Inédito. Eu esperava que ia passar uma semana esperando. Aí já foi a resposta do dono da empresa falando, eu vi seu trabalho aqui e eu também estou interessado em conhecer mais, então vamos marcar um Skype, que eu quero saber mais de você, conhecer e tal. Eu falei, tá bom, aí marcamos o Skype e já no Skype, assim, conversa não foi acho que nem 20 minutos e ele falou, eu vou fazer uma proposta para você. Eu fiquei assim, tá bom. Ok, então... Diz aí, né? Tá bom, aí falei pra Luana de novo, falei, é na Austrália, longe, né? Não, mas Austrália é demais, não sei o que, tem um fulano que mora lá, não sei o que, sempre alguém um conhecido. já mora, né, e tal. E aí eu falei, então tá bom. Aí ele fez a proposta, eu na hora liguei pra esse meu amigo que morava aqui, mandei uma mensagem no WhatsApp, falei, vamos fazer uma proposta, tá? Até, na verdade antes dele mandar a resposta, a proposta mesmo, e aí ele falou, não, aqui o custo, porque aqui o custo é bem mais alto, isso a gente também não sabia, né, tipo, então às vezes você pode pensar que um salário é muito mas bom, mas muitas vezes pro Brasil aqui é só ok, né, e no nosso caso com filho e tudo, não podia ser também nada muito apertado, aí, mas assim, deu tudo certo,
eu falei com ele, ele já me deu uma força, falou, não, ó, isso aí, se eles fizerem uma proposta, já vai vir com visto. E isso é muito bom, não deixa, tipo, uma oportunidade que não acontece toda hora, então aproveita, né? Porque ele falou, a maioria das pessoas que fala aqui comigo, porque ele também trabalhou com estudante, né, imigrante que vem para estudar, e ele falou, a maioria das pessoas vem estudante, fica trabalhando meio período, tem que fazer curso e tal, e não é fácil. Falou, se você estivesse querendo vir assim, eu não sei nem se eu ia te incentivar tanto assim, né? Tipo, porque é um perrengue, né? Porque é difícil, lógico, quem quer e vai. Claro. Não acho que também tem nada de errado, né? A gente conhece um monte de gente que vem como estudante, mas vai, dá gás, trabalha e tal, e dá tudo certo. Aqui tem essa vantagem também, né? Os salários, eles são muito mais equilibrados, né? Não ganha tão pouco num emprego como no Brasil, que é uma diferença absurda, né? Tipo, não é tão diferente de um trabalho pro não importa outro. o que você faça aqui, você tem uma qualidade tem um de salário vida, legal. né? Você consegue se manter. Tipo, eu acho que é por isso que todo mundo quer vir pra Austrália, né? Porque te dá aquela estabilidade, aquele conforto de tipo, tá, tudo bem, talvez eu não esteja fazendo o trabalho dos sonhos, mas eu consigo ter uma vida bacana, porque no Brasil esse é o problema, né? Se você não ganha bem, sua qualidade de vida baixa. E muito, né? Muito, Ainda mais porque tudo você é tudo pago, né? Assim, escolas, tudo de qualidade, né? Então, para você usar o serviço público no Brasil, a qualidade vai cair muito, né? E aqui não. Aqui a qualidade é boa. E assim, é o que eu até falava também pra Luana, minha esposa na época, que isso te dá uma liberdade muito maior, porque vamos dizer que o que você gosta de fazer na vida é ser barista de um café. Isso te dá a liberdade de você poder fazer isso e ter uma vida legal, porque às vezes a pessoa até gostaria de fazer uma certa coisa e ela não pode, de certa forma, fazer aquilo porque o salário é muito baixo e, tipo, ela vai ter que ir atrás de outra coisa que... por isso a mentalidade, né, do brasileiro, que você tem que ser advogado, administrador de empresa, médico, para se dar bem, né? Porque lá no Brasil, se você não é super qualificado, você não se dá bem. E aqui na Austrália, não. Você pode seguir a sua paixão, né? Fazer o que você ama e ainda assim ter uma vida, né, digna. Exato. Não tem, tipo, um emprego que vai ser menos, né, assim. E eu acho que também o que sinto bastante diferença aqui, não sei se você sente isso também, é que não tem tanto preconceito pelo que você faz. Não tem, se você trabalha com construção, se você trabalha de cleaner, se você trabalha... Isso no Brasil é mal visto, né? Pedreiro, empregado, doméstico. Aqui não, aqui tipo, é uma profissão como qualquer outra. E deveria ser assim no Brasil, né, também. É uma pena que todo mundo tenha, por causa dessa diferença tão grande, contraste tão grande de salário, cria esse preconceito, né? Que são pessoas desqualificadas que, tipo... Não tem muito a qualificação. Esse preconceito. Tá, mas me conta agora então um pouquinho. Você falou então que você encontrou essa oportunidade no LinkedIn. Sim. E essa oportunidade veio através do fato de que você estava numa conta premium, né? Ou seja, você estava mais visível para os empregadores. Tem algumas vantagens. Assim, não fazendo propaganda do LinkedIn, mas... Não estamos ganhando nada com isso, tá, gente? Ele dá umas vantagens quando você... Tipo, no meu caso era de graça até, né? Nem paguei. Mas ele, por exemplo, ele te dá a oportunidade de mandar mensagem direto para a pessoa que está atrás. Ele te deixa ver quantas outras pessoas aplicaram para aquela mesma vaga e qual é a sua chance em relação às outras pessoas, baseado nos skills. Então isso tudo eu vi que a minha posição estava muito boa. E o empregador tá vendo isso também, né? Porque isso que é o mais bacana. O LinkedIn, ele dá essa informação para os dois lados, entendeu? Então, se você como candidato, você se sente, nossa, eu sou um candidato bom para essa vaga, então eu vou investir tempo e dedicação, eu vou entrar em contato, eu vou realmente fazer um esforço. E o empregador vê, nossa, esse candidato é perfeito para mim, então também vou fazer um esforço, né? De entrar em contato. E ele até me falou isso, quando a gente falou no Skype, ele falou, não se preocupe, você é a minha primeira opção. Tipo, eu já tava, então eu já fiquei mais confiante aí, né, assim, tipo, vai dar certo. Eu até falei pra ela, eu acho que vai dessa vez, né, a gente já tinha tentado tantas vezes, tipo, foram mais de 100 tentativas antes, né, quando a gente voltou do México, que não deram certo. Então, é o que todo mundo fala, meio clichê, né, continua tentando. Eu mesmo parei de tentar de certa forma,
porque eu achava que não ia dar. Porque assim, como eu falei antes, eu tentei Estados Unidos, mas depois eu tentei todos os outros lugares. Acho que até a Austrália também, teve empresa que eu tentei antes. Mas assim, Europa, qualquer país da Europa, né? Meio que todos eu tentei. Você tava tirando pra todo que é lugar, né? A gente queria ter uma experiência de sair do Brasil, né? Porque a gente foi pro México, foi tão legal no México que a gente nunca pensava México assim, que ia ser legal. Eu falei, pô, por que outro país também, né, não seria? Então, vamos ver, né? É só essa experiência nova, né? E a gente ainda não tinha filho na época, então era mais tranquilo a gente meio que se aventurar, assim. É interessante você falar isso, porque muita gente que está no Brasil, às vezes, né, tem essa preocupação, principalmente candidatos profissionais que já são, né, bem qualificados, né, muitas vezes eles já estão naquela fase, né, de já tem família, já tem tudo. Então, realmente, como você, né, largar tudo não é bem assim, você tem que já vir estruturado, você estava pensando, considerando, né, certos aspectos como, né, o país que você está indo de acordo com o que você quer para sua vida também. Não, assim, o que foi muito bom da Austrália, que a gente soube nessa hora, quando a coisa começou a dar certo, é que, primeiro, a esposa tem todos os direitos, ela pode trabalhar, porque, por exemplo, em Singapura, que a gente tinha tentado, que meio que tinha também tido uma proposta, a esposa ela não podia trabalhar, então ela não pode ajudar com os custos. O custo de alugar é muito mais alto para estrangeiro, porque não é local. Não tem subsídio, que eles dão um subsídio para quem é local. Não tinha plano de saúde para cônjuge também, então a esposa não ia ter direito à saúde, ia ter que pagar a saúde privada. Então, no fim, não valia a pena. Quando a gente viu que aqui na Austrália tinha todos os direitos para a família toda, filho, esposa, que também férias era igual ao do Brasil, porque mesmo no México eram 7 dias de férias por ano. Nossa, sério? E nos Estados Unidos também é pouquíssimo, assim, não é 30 dias que nem no Brasil, que nem aqui. Aqui é bem legal isso. Não, e você tem que voltar pra ver a família, né? E estando tão longe, 30 dias é ótimo. Eu mesmo vou agora, a Luana já tá lá no Brasil e eu tô indo. Essa é a minha última semana, sexta-feira. Te peguei aqui na saída, né? Foi bom porque deu certinho, mas... então a gente começou a ver muita vantagem até nisso, né? E começamos a olhar coisas sobre o país na internet e adorar, assim, né? Tipo, tudo que a gente via, a gente ficava... Meu Deus, assim... Abismado. Tipo, de natureza, né? De lugar lindo, assim, pra ir visitar, e a gente ficou, tipo, querendo conhecer. E aí, assim... Foi um processo, porque aí mesmo veio a proposta, né? Conta um pouquinho. Continuando então. ali do ponto onde eu estava, ele mandou a proposta oficialmente, né? Formalizando, com o valor de salário e tudo direitinho. E aí eu aceitei. E a partir daí foi o visto, né? Então isso foi no comecinho de 2016. Foi tipo final de janeiro de 2016. E aí a gente pensou, bom, eles falaram que leva uns 3 meses o visto, então fevereiro, março, abril, a gente deve estar indo em abril, talvez maio, né? E começou a se organizar ali. Só que não foi bem assim, demora um pouco mais. Assim, demora, não sei, mas no meu caso demorou um pouco mais. Eles, assim, todo o processo, você precisa traduzir documento, você precisa... a gente... Fazer exame médico, tem um monte de coisa e, assim, quando a gente, depois de juntar tudo, depois de fazer os exames, todo o tempo que isso levou e a gente mandou tudo e aplicou e finalmente, assim, ok, agora aplicou, é só esperar, aí ficou aquela angústia, porque não saía, né? Não dava uma resposta nenhuma. E aí não adianta você ficar mandando e-mail pra agente de imigração, e aí? Ela não sabe também, eles não falam nada pra ninguém, né? É simplesmente você fica no limbo, né, naquele momento. E aí é um pouco difícil essa hora, porque aí você tem que, por exemplo, vender o carro. A gente tinha um carro lá, tinha que vender antes de ir. Mas que horas que eu vendo esse carro? Porque eu vou ficar sem carro. Então a gente fez isso, ficou sem carro mesmo. Um tempo. Ainda bem que o Uber em São Paulo é ótimo, deu pra gente. A gente ficou até melhor do que a gente pensava sem carro. A gente falou, nossa, acho que não precisava nem ter carro mesmo, porque tudo a gente fazia de Uber. Mas assim, ainda assim, né, o apartamento, os móveis, muita coisa que você tem que pensar, assim, a gente já tinha tudo
E como é que ficou o empregador nesse caso? O empregador estava impaciente ou ele estava tranquilo? Não, assim? ele estava tranquilo, isso é outra sorte. Isso é difícil também, porque amigo meu, aí já não foi caso comigo, mas que foi patrocinado nos Estados Unidos para trabalhar lá. E assim, o empregador dele precisava urgente de alguém. E não sai, assim, não tem como. Então é uma situação difícil também para o empregador, porque ele tem que tá disposto a esperar esse tempo. O que eles fizeram foi, eles contrataram outra pessoa temporária para ficar uns 3, 4 meses esperando o visto dele sair para ele poder vir. Então, tipo, eles tinham que querer muito a pessoa para dar certo. Porque senão eles ficavam com o temporário mesmo, já estava lá. Então ele tinha já estava lá fazendo trabalho. Alguém que realmente fosse valer a pena essa espera. Então, é difícil, precisa dar uma certa sorte, não tem jeito. O que como eu falei, todas as outras vezes que eu apliquei, era o mesmo trabalho meu, com a mesma qualidade, e não deu certo. O que eu falo é você encontrar a oportunidade certa, né? Eu acho que essa é a grande... tentando. É só tentando, exatamente. Porque para você conseguir a sorte, você tem que dar a chance para ela, né? Então, você tem que estar tentando, até que uma hora as coisas vão casar e vai dar certo, mas nunca se sabe quando que vai ser aquilo. E o que tu acha, assim, pelo que eu entendi, então você já falava inglês, né? Você já tinha sido graduado. Quais eram as suas qualificações quando você recebeu essa proposta? Bom, assim, não é muita coisa. Eu me formei em publicidade, né? Eu morava na época em Fortaleza, eu sou de São Paulo, mas eu morei 12 anos da minha vida em Fortaleza, que foi onde eu conheci a Luana, minha esposa, que ela é do Ceará. E aí a gente, quando eu me formei na faculdade, em 2007, eu queria vir para São Paulo de volta, porque eu queria trabalhar em São Paulo, porque era onde tinha mais empresas da minha área, eu queria já trabalhar com animação. Fiz meu trabalho de graduação, monografia sobre animação e tudo, nessa época eu já estava estudando bastante isso. E aí eu fui para São Paulo e a gente resolveu casar e em 2007 fomos para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar, mas eu estava trabalhando com 3D, né, que é, vamos dizer, efeito especial para comercial de TV, efeito especial em filme, trabalhei com série também de TV animada e tudo, mas eu queria ainda melhorar a minha qualificação na área especificamente de animação de personagem. Então foi nessa época que rolou a oportunidade de ir para o México, que foi um amigo meu que montou uma empresa lá, então isso já foi uma coisa mais fácil, assim, né, porque... Indicação, né? Era direto com um dos sócios da empresa, que era meu amigo e estava montando a empresa lá, então já foi mais tranquilo. E aí eu resolvi fazer esse curso de animação, então essa foi a minha qualificação além da faculdade, foi um curso que chama Animation Mentor, que é online, que é focado em animação de personagem, com os professores do curso são todos de estúdios assim, Blue Sky, Pixar, DreamWorks, então você aprende a fazer exatamente o que eles fazem nos estúdios. Você acha que então, esse foi um grande diferencial, você ter feito esse curso? Eu acho que foi para mim, assim, em questão de contatos, porque eu conheci muita gente no curso, eu consegui trabalhar remotamente para um estúdio nos Estados Unidos e fazendo uma coisa que eu gosto muito, que foi um jogo de Xbox. Fiz 2 jogos com eles e ajudou bastante. Agora, coincidentemente, para a Austrália aqui não teve tanto impacto, porque o trabalho que eu vinha fazer aqui não era de animação de personagem, era mais a parte de efeito, da parte de 3D generalista, que chama. Sim. Então, mas assim, a ideia era justamente ir mais pro lado de animação, e é o que a gente está fazendo, é o que eu faço hoje aqui. Eu sou o único animador da empresa. Então a gente está agora, a empresa está crescendo e entrando mais nessa área de animação, né? Então é uma coisa
também foi legal, uma oportunidade de crescer junto com a empresa. Né? E agora tem uma pergunta meio, não sei, talvez difícil para você. Qual que você acha que foi o motivo pelo qual essa empresa gostou de você? Você acha que foi, até um certo ponto, assim, uma ajudinha do LinkedIn, de você ser tão perfeito para aquela vaga? Ou você acha que foi alguma coisa de inglês, as experiências que você tinha? O que você acha que mais contribuiu para você conseguir essa vaga? Então, portfólio é a primeira coisa, porque eu acho que quando eles viram, como eu trabalhava em São Paulo num estúdio grande que fazia filmes para empresas grandes, Coca-Cola, empresa que é conhecida internacionalmente, então uma pessoa daqui da Austrália vê um filme da Coca-Cola, sabe o que é Coca-Cola. Coca-Cola é Coca-Cola no mundo inteiro, né? Então eu acho que eles, quando viram esse tipo de filme comercial que eu tinha trabalhado, já viram assim que era alguém que tinha experiência, né, com aquela área. E em segundo lugar, assim, aquela coisa dos skills, né, de realmente casar direitinho os softwares que eu usava e os softwares que eles usavam, estavam certinho, mas eu acho que isso, assim, skill até sim, mas os softwares não necessariamente, porque software é fácil você adaptar, você trocar, né. E em terceiro lugar, o inglês, porque assim, eu lembro que uma das coisas que ele falou quando foi marcar o Skype foi eu quero falar no Skype só para ver seu inglês, porque você deve teria nessa posição contato com o cliente, então queria ver como é seu inglês. Eu falei, meu inglês é ok, eu tenho sotaque, mas eu falo inglês normal, assim, né, sem problema. Não, então tá. Aí foi até engraçado, quando ele ligou no Skype, né, eu atendi, a minha cachorra latiu, bem na hora, assim. Aí eu atendi, já pedi desculpa, falei, desculpa, minha cachorra latiu. Aí, quando eu falei isso, ele falou, seu inglês é ótimo. Eu falei, já? Então tá bom, acabou. Tá bom, então você só queria ver o inglês mesmo, né? Tá bom. Aí eu dei risada, então já começou bem light, assim, porque a gente já deu risada na hora. Eu falei, né, porque eu falei, tipo, sorry, my dog just barked. Foi isso. Assim, nossa, seu perfeito. Aí ele falou, não, seu inglês tá ótimo. Eu falei, como assim? Mas é porque tem muita gente que não sabe disso, tá, gente? Mas a verdade é que tem muita gente que tem muita qualificação, mas o inglês é péssimo e o sotaque é difícil de entender. Então, às vezes, quando o empregador tem alguém qualificado com inglês bom, eles falam, é você, né? Porque realmente eu trabalho com muitos empregadores e recrutadores e o que eles mais falam é da comunicação. Há muita gente que você não consegue entender, então você, né, talvez assim, já com as primeiras palavras ele já, tá ok. Acho que só de você talvez falar já com uma naturalidade, mesmo que seja, né, um pouquinho, mas lógico, aí depois a gente continua conversando e tudo. Mas foi isso, uns 20 minutos de conversa, assim, uma conversa informal até. Vocês falaram de visto nessa primeira entrevista? Ele falou que já tinha um brasileiro lá, né? Ele falou, já tem um brasileiro trabalhando aqui, a gente já tem, assim, a gente já fez processo de 457, então a gente já tem todo o esquema meio que já... pronto, né, de certa forma. Porque a empresa acho que tem que aplicar, né? A empresa tem que ser, na verdade, aceita como um patrocinador pela imigração. Isso, então acho que eles já tinham isso, então para eles já estava mais fácil. E acho que foi só isso. Aí eu falei, não, tá bom, até porque... Te deu uma tranquilidade você saber que eles já tinham feito esse processo também? Porque assim, ali como ainda era só entrevista, não dava também para eu falar muito de visto, porque visto era só no caso de uma proposta. Realmente, se eu fosse mesmo, aí sim ia atrás do visto. Por enquanto ele estava só me conhecendo, então, mas ele mencionou isso, que tinha essa possibilidade. Mas assim, no final da entrevista ele já falou que ia mandar a proposta, então a coisa andou assim muito rápido. Muito rápido, né? Eu até fiquei um pouco desconfiado na época, assim, tipo, né, estranhei, assim, será que é isso mesmo? Aí fui falar com outro brasileiro que trabalhava lá, né, perguntar pra ele, você trabalha aí, como é? Legal, quanto tempo você tá aí? E no fim eu tinha 27 amigos em comum com ele no LinkedIn? No Facebook. Então ele trabalhou
com um monte de gente que eu trabalhei também, porque esse mercado de 3D em São Paulo não tem também tantas empresas assim. O pessoal todo se conhece, e se não conhece diretamente... Tem alguma relação. 10 que conhecem em comum. Sim. Então, a gente já meio ficou amigo bem fácil, assim. E ele ia sair da empresa, então, tipo, ele saiu na semana que eu entrei, né? Ele saiu na sexta, eu entrei na segunda, então eu nunca cheguei a trabalhar junto com ele. Mas foi legal ter esse contato e foi mais tranquilo. Eu acho que isso beneficia os dois lados, né? Porque a empresa fica mais tranquila de saber que já passou pelo processo, né? Já teve um brasileiro, já fez 457, sabe? Já passou por aquilo, então fica menos receosa. E pra você também te dá um conforto de que, né, essa empresa é séria, vai dar tudo certo. E assim, ainda assim eu fiquei meio... Desconfiado. Porque assim, ele tinha, não desconfiado com a empresa, até aí já tava tudo certo, mas ele tinha vindo da Nova Zelândia, ele morava na Nova Zelândia antes, então ele não veio do Brasil direto. Então eu ainda fiquei com medo, será que o meu visto, por eu estar vindo do Brasil, não vai sair, entendeu? Nessa época que eu estava esperando o visto e você fica naquela ansiedade, pensava tudo assim, né? Ai, não vai dar certo, será que não vai sair, será que eles... Viu, gente? Ter dúvidas é normal, tá? Mesmo as pessoas, né, que já têm a vaga são ansiosas. Não, e minha esposa também, ela super ansiosa. É uma grande mudança, né? Mas a minha pergunta pra você uma vez que você fez todo o processo de visto e tal, quanto tempo demorou tudo, digamos assim, da entrevista até você chegar na Austrália? Então, a entrevista foi... Eu mandei a primeira mensagem no LinkedIn em janeiro, no final de janeiro de 2016. Eu cheguei na Austrália, já direto, Sim. Eu cheguei dia 23 de junho. Foi, então, metade do ano. E eu já vinha... de uma certa espera antes, porque aquele estúdio que eu trabalhava em Seattle também tinha dito que ia fazer um jogo novo, né, que era a continuação do jogo que eu tinha trabalhado antes, só que esse jogo atrasou para começar, então eu esperava que ele ia começar mais ou menos no final de 2015 e não começou. Então eu fiquei meio parado porque eu estava com o preço da empresa, mas eu dei uma segurada para poder trabalhar nesse freelance. Ele não veio e aí surgiu o negócio da Austrália, mas a gente ficou esperando o visto, então eu fiquei meio parado assim de trabalho e só vivendo das economias uns 8, 9 meses, né, no total, então foi difícil. Aí imagina a ansiedade, o dinheiro acabando, né, porque a gente tinha esperando um visto, né? A gente tinha guardado, assim, a sorte foi que nessa espera do visto eu comecei já a trabalhar para Cream Studios aqui da Austrália à distância. Então eu fiz 2 trabalhos com eles já de como lá. Como freelancer antes de vir. Então isso já me deixou um pouco mais tranquilo. Eu nem quis receber o dinheiro, eu falei, guarda o dinheiro aí porque eu vou ter que comprar dólar australiano de qualquer jeito. Então não adianta você converter para real, para depois eu converter para dólar vai perder, né? Então foi legal porque quando eu cheguei aqui eu já recebi esse dinheiro de antes e deu pra, né, dar aquele... Uma dica boa aí pra quem tenta começar com uma consultoria, fazendo freela. E é bom porque eles já te conhecem, já conhecem o seu trabalho de fato, né? Porque uma coisa é ver o portfólio, outra coisa é você trabalhar mesmo, porque aí você sabe quanto tempo a pessoa leva pra fazer a coisa, né? Como que é o processo, se precisa muita correção ou se a pessoa já acerta logo, né? Tipo... Você se lembra quais perguntas eles te fizeram na entrevista? Eu sei que foi uma entrevista bem tranquila, pelo visto, né? Mas foi. Alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que foi meio fora do normal? Pergunta... Não, ele falou... Acho que era eu mais perguntando do que eles, né? Isso é legal. Eu falei que eu tinha um filho de 1 ano, na época meu filho tinha 1 ano, ia fazer ainda 1 ano. E... né, se isso atrapalhava em alguma coisa, tinha algum problema. E ele falou, não, a gente tem outro também estrangeiro, também no 457, que também tem um filho de 1 ano e meio, e é tranquilo, o visto dá tudo certo. Tipo, você ficando, o filho também pode estudar, porque ele ainda não estava na época de ir pra escola nem nada, né, mas tem direito a estudar e até trabalhar, né, lógico que não tem idade para trabalhar, mas no visto dele é engraçado, tem escrito lá que ele pode trabalhar. Então, até criança pode trabalhar e tem brasileiro que não consegue o visto, assim,
Então, isso foi também bem legal, porque já me deixou mais tranquilo. E assim, de ele perguntar, não teve assim nada que assim... que fosse... Parecia que realmente foi só uma entrevista pra vocês, né, se conhecerem virtualmente e também ele testar o seu inglês, né? Uma coisa que eu, na hora, assim, falei assim que desliguei o Skype, é que eu achei o meu, agora, chefe, né, mas na época que estava me entrevistando, muito simpático, assim, muito nice, assim, sabe? Tipo, foi muito legal. E aí eu até falei pra minha esposa quando eu acabei, eu falei, nossa, o cara é muito legal. Tipo, e depois eu notei que é realmente uma característica da Austrália, as pessoas são muito simpáticas, são muito, assim, amigáveis, são muito educadas, né? Não tem aquela hierarquia, às vezes, que a gente sente no Brasil, né? Você tá aí, eu sou aqui, eu sou seu chefe. Aquela coisa chefe, né, de uma pessoa ser abaixo da outra, né, e ter aquela... É tudo muito, assim, tranquilo, né? Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, que eu gostei muito, assim. E qual você acha, assim, qual é a parte boa de trabalhar aqui na Austrália? Comparando, você está trabalhando no México, né, no Brasil? Tem algumas, assim, primeiro, o horário aqui é mais certinho, primeiro começa às 9 e acaba 5h30, 6 horas, no Brasil era até 7, mas assim, sempre estendia mais do que isso, não era 7 de verdade. Então, se você sai, todo mundo fica te olhando, né? Onde é que ele vai? Não sai. E assim, no Brasil rolava também muito no fim de semana, no feriado, ter que trabalhar também. O mercado de publicidade em São Paulo ainda tem muito isso, eu acho que é uma pena, mas é uma característica, assim, de certa forma, da área de publicidade, de fazer esse overtime não pago, né? Tipo, você só fica trabalhando a mais, você vai no fim de semana e você não ganha nada com isso. Então era... A não ser status, né? Você trabalha naquela agência. E tem muito isso e não é, assim, eu não acho legal que tenha. Eu falo porque eu sou publicitária também, né? Ah, legal. E eu trabalhei numa agência de publicidade, eu acho que por 2 meses, e me demiti e falei nunca mais. Porque assim, não era o meu... Tipo assim, eu acho que você tem que querer muito, né? No Brasil, pra você estar na publicidade, você tá no graphic design, porque é uma dedicação muito grande. E eu não queria o suficiente, então pra mim não deu certo. E acaba acontecendo que eles se aproveitam do tanto que as pessoas querem, né, trabalhar lá pra tipo, tirar o máximo ali podem da pessoa. Eu acho que isso não é legal, assim, porque acaba sendo muito estressante, né? A pessoa fica sobrecarregada, não tem jeito. E você sempre sente que alguém pode vir tirar seu lugar, né? Porque tem tanta gente querendo, né? Aquela mesma... E tem muita gente, então lógico que vai ter gente boa também. Então é estressante. Aqui é muito mais tranquilo, assim. Isso é uma diferença grande. Tipo, independente do horário, aqui não tem essa concorrência louca que tem no Brasil, porque não tem tanta gente, tanto que eles precisam trazer de fora, porque aqui não tem profissional suficiente com certas qualificações que precisam aqui. Então, você não se sente tão ameaçado e se sente bem mais valorizado também. Tipo, eu aqui dentro da empresa me sinto muito mais que eles precisam de mim, não só eu preciso deles. No Brasil era quase como se eles estivessem me fazendo um favor de deixar eu trabalhar lá. Sim. Aqui é quase o inverso, assim, tipo, obrigado por você estar trabalhando aqui. Né? Então isso te deixa mais tranquilo. Porque eu até no começo pensava, será que é por causa de uma horinha a menos que eu fico menos estressado aqui? Mas depois eu percebi que não é uma horinha só a menos, é toda, né, a situação que você tá. E assim, e outra coisa que a gente amou assim quando chegou aqui que a gente saiu conhecendo todas as praias em todos os lugares, tipo o Parque Nacional. A gente mora perto do Royal National Park, então a gente começou a sair nos fins de semana explorando e a natureza é adorou. incrível. É muito legal. Tem muita coisa para ver aqui. Até quando vieram visitar agora a gente recente, a gente queria mostrar tudo, né? Tipo, ir em todos os lugares, mostrar tudo, mas não dá, assim. Numa viagem de turismo você consegue ver muita coisa legal, mas você não vê tudo porque é muita coisa. E o que você...
né, agora estando aqui, sendo patrocinado, que eu já ouvi falar, já sei de casos também de muita gente que às vezes é explorado, né, quando é patrocinado aqui. E eu acredito que isso não esteja acontecendo com você, assim, mas você sente alguma diferença sendo patrocinado e tendo outros empregados lá direto? Não, nenhuma. Nunca assim, nem pensei nisso. Eu acho isso muito importante falar também, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam com medo, né? Ou não sabem, assim. Às vezes que vai ter uma certa discriminação, alguma coisa assim. Já me perguntaram, né, se há preconceito. E eu sempre falei que não, mas eu falei, olha, gente, eu não sou todo mundo, né? Mas nem você. É legal perguntar. Eu não, nunca. Na verdade, somos 3 lá com 457. E não tem nenhuma diferença assim. Bacana. Realmente é igual mesmo. Tem alguma dica que você dá para quem está em busca de um patrocinador aqui na Austrália, ou simplesmente, né, às vezes já tem o PR e tal, mas está procurando trabalho? Qual a dica que você daria para essas pessoas? Eu acho, assim, é legal ir atrás de uma empresa que tenha a ver com o skill que você tem, né, tipo... Às vezes eu sei que para algumas pessoas vai ser difícil porque tem uma certa lista de skills, tem certas profissões que não estão na lista e é difícil. Então tem gente que às vezes muda de profissão, tenta, né? Mas assim, é um pouco complicado porque você tem que comprovar a sua experiência com a profissão, tipo 3 anos pelo menos de experiência com aquilo. Então eu acho que buscar uma coisa que é na sua área, que você tem experiência, claro, se você estiver na lista sempre ajuda bastante. E assim, eu acho que empresas às vezes menores, elas têm mais dificuldade de achar funcionários. A Cream é uma empresa que tem hoje 14 funcionários. Ela não é uma empresa assim uma gigante, pizza, com né? 100, 200, 300 funcionários. Então, não é tão fácil para eles achar profissional aqui, eles têm que buscar, tanto que eles trouxeram 3 de fora. Né? Então, às vezes, você vai acabar encontrando uma oportunidade numa empresa menor, porque eles também precisam muito e também tem essa vantagem de você ser mais valorizado. Né? Então, às vezes é legal, o pessoal às vezes só vai nas mais famosas, né? Tipo, tenta as empresas mais conhecidas, mas então legal. Você acha que focar exatamente no que você é bom e que você tem experiência e também em busca de empresas que talvez não sejam, né, grandes nomes de empresas um pouco menores, mas que precisem daquela que podem ter mais necessidade do que às vezes uma empresa que está todo mundo já tentando, eles para eles não é mais fazer fácil. Esforço, Total. E agora, só para finalizar, em termos do LinkedIn, né? Você já tinha o LinkedIn em inglês? Já era tudo em inglês. Já era tudo em inglês. Porque, como eu falei, desde antes, né, quando eu fiz o curso era na Califórnia, era todo em inglês. Porque o curso é online, mas ele é videoconferência. Você está falando e ouvindo. Participando. Ao vivo, não é uma coisa assim só de escrita, nem só de videoaulas prontas. É ao vivo mesmo. Sim. Então isso foi legal porque eu já praticava o inglês e eu já, como pretendia ir para fora, quando eu comecei a fazer o currículo e tudo eu já fazia em inglês, né? Mesmo demo reel, as informações eu colocava internacional, número e que fosse escrever tipo um breakdown, escrevendo o que eu fiz naquele filme, naquela cena, era tudo em inglês. Sim. Então sempre foi em inglês. Sim. E agora algumas perguntinhas a respeito do seu perfil, se você lembra, né? Mas no seu LinkedIn, você tinha bastante conexões no seu LinkedIn? Sim. Quantas pessoas você tinha, média, assim, você lembra? Talvez umas 500 pessoas. Era bastante. Então você já usava LinkedIn há um tempo? Você estava nessa busca? Eu inventei uma regra, assim, que eu acho que talvez muita gente faça isso. Não sei se só eu, mas acho que outras pessoas fazem. Que no Facebook eu só adicionava quem eu conhecia. Né? Tipo, uma pessoa que era realmente amigo minha aparecia lá, eu aceitava. Se aparecesse outra pessoa, eu ignorava. Porque é mais pessoal. Porque é uma coisa pessoal. O LinkedIn, por ser profissional, todas as pessoas que eram da minha área, que aparecia lá contato, eu aceitava. Então eu tenho muita gente no LinkedIn que eu não conheço, mas é da minha área.
Claro, se for uma área nada a ver, aí Não tem porquê. não tem porquê, mas se era, porque eu sei que a indústria de computação gráfica, 3D e animação é pequena, então quanto mais gente eu tivesse, mesmo que não conhecesse pessoalmente e tal, melhor. E como eu fiz um curso, no meu LinkedIn tinha um curso, muita gente do curso me encontrava lá e adicionava, só porque via que era uma pessoa que fez o curso também, mesmo que não foi da mesma turma, na mesma época, mas... Ó, que bacana, e uma dica, né? Se você quer vir para a Austrália, talvez fazer um curso que seja na Austrália online, vai te dar contatos, networking. Contato é muito bom, né? Assim, sempre é importante ter contato. Acho que o próprio LinkedIn coloca lá umas estatísticas, tipo 80% dos empregos são por indicação, né, de alguém. Então, assim, no meu caso aconteceu uma coisa meio de sorte, assim, que eu não tinha contato mesmo. Sorte não, né? Porque você fez bastante trabalho, aplicou mais de 100 vagas antes de conseguir, foi um trabalho árduo. É que o que as pessoas às vezes não entendem é que essa sorte ela vem de você, né, ter feito um esforço e tá pronto, né? Você tinha passado por várias coisas já que te possibilitaram também. Sim. Tá pronto pra vaga. Não tem como dar sorte se não ficar tentando, né? Até a sorte acontecer. Mas assim, eu quero dizer só que às vezes é muito mais fácil um caso onde você já conhece alguém. Que não foi o meu, mas acho que seria o mais comum, assim, o mais fácil de acontecer. Então, você tinha alguma coisa que você fazia, por exemplo, em termos... quando você aplicou para essa vaga, você já não estava mais tão na busca. Mas na época que você estava na busca, você tinha algumas atividades que você fazia, por exemplo, toda semana procurar, entrar em grupos ou adicionar alguém. Qual era mais ou menos assim a sua rotina de busca de trabalho? Então, na época que eu terminei o curso, eu não estava mais trabalhando, estava só focado em procurar emprego. Eu fiquei alguns meses totalmente focado nisso, porque eu achava que ia acontecer ali, naquela hora, né? Depois que eu vi que na realidade tinha que voltar a trabalhar. Então, eu tinha assim uma rotina, eu fiz uma lista, né, de todos os lugares que eu queria aplicar. Eu entrei em todos os grupos que eu encontrava relacionado no LinkedIn relacionados à animação. Eu entrava todo dia no fórum do curso, onde também muita gente falava sobre empregos, testava vaga, tudo. Foi onde eu consegui o trabalho de Seattle, remoto, foi no fórum do curso. Então, ou qualquer outro fórum, né? Não é porque era um curso, mas lugares assim online onde tem outras pessoas como você e você pode fazer contato. Se a pessoa, no caso eu não tinha ainda o foco na Austrália, mas se a pessoa já tem esse foco, que eu acho que é até melhor, já direciona, né? Já tenta conhecer as pessoas da Austrália, né? Tipo, tenta já fazer contato com gente daqui. E aí, todo dia eu mandava, né, alguns, porque assim, cada aplicação era uma carta de apresentação, às vezes eu modificava até alguma coisa do portfólio mesmo, tipo, separava o que se adequava mais àquela empresa, porque tem trabalho às vezes que você fez que não tem tanto a ver com aquela empresa, então meio que fazia isso. E com essa empresa, quando você entrou em contato com eles, né? Basicamente você viu aquela vaga, aí você clicou para entrar em contato direto com o dono da empresa? Como é que foi? Tem no Premium, tem uma mensagem direta que lembro que tem um nome lá, assim, tipo e-mail, e-mail, alguma coisa assim, E aí, falei, bom, já que eu posso, né, já que eu tô com esse Premium aqui, vou aproveitar tudo que eles estão me oferecendo. E por isso que eu mandei a mensagem, porque já nessa época eu já nem tava tão assim, então talvez eu nem tivesse mandado a mensagem se eu não tivesse o Premium, porque eu já tinha mandado tanto que não tinha adiantado, eu já tava meio desacreditado. O que é uma pena, porque eu não deveria, né? Tipo, agora que você percebe, né? Agora que eu sei que na verdade não, por mais que pareça que é impossível, vale a pena continuar tentando, né? E aí eu falei, bom, já que eu posso, aproveitar o que é de graça, né? Aí eu falei, vou mandar. E aí mandei a mensagem direta pro dono da empresa e aí ele respondeu, que foi a surpresa, assim. E aí você mandou, digamos, um e-mail em anexo o seu portfólio, o seu currículo? Como eu já tinha um site, tenho ainda, né, um site com todos
demo reel, né, portfólio, eu mandei só a mensagem e o site, só o endereço do site, aí lá ele já viu tudo. É mais, Maravilha. E no próprio LinkedIn tem o seu currículo já todo, né? É até melhor do que o meu currículo de papel, não é tão detalhado quanto o perfil do LinkedIn, né? Então, com certeza. Já foi já vendeu meio o peixe fácil, ali, é. né? E aí aquela coisa que eu falei, os skills, e eu já tinha acesso, então eu Você já tinha saí os olhando. endorsements, provavelmente, né? Aquelas pessoas que dizem, realmente ele tem sim, experiência nisso. Acho que só um, na verdade, não tinha muitos. Não tinha muitos. Aqueles que clica só tinha vários, mas aquele que a pessoa deixa realmente uma mensagem, né, escrevendo sobre você, acho que só tinha um. Mas acho que em português, então não adiantava muito. Bacana, Alan, muito legal, né? Você tá aqui para dividir essa história. Acho que todo mundo que tá aí assistindo com certeza vai, né, ter aquele gás de novo de tentar, porque eu acho que, né, exatamente como você falou, né, a sorte vem para aqueles que tentam, né? Eu acho que se não tentar, não tem não como, tentar, né? não sai do lugar. É difícil. É isso aí. Mas vale a pena. E assim, o que eu posso dizer é que se não deu certo ainda, continua tentando que dá certo. Se você quer mesmo, né, uma hora dá certo. Obrigada, Alan. Valeu, obrigado. Obrigada, gente, por assistir. A gente se vê semana que vem no próximo Cafezinho na Austrália. Até mais. Tchau. Valeu. Lindo. Aí, como você falou, né, tem que dar uma editada, né, não sei porque, acho que às vezes eu repeti muita coisa. Não, ficou muito legal mesmo. E eu acho que a mensagem que você passou é exatamente o que eu falo, mas às vezes é legal as pessoas pegarem também, né, de experiências, porque é aquela velha história, né, você tá naquele momento, naquela frustração, sabe, de tanto mandar, e você fica, ai, não dá pra mim, você quer continuar acreditando, mas você tem dúvidas, né? É difícil, assim, é como eu tava, né? E assim, agora teve esse negócio 457 também, que mudou, né? Então tem um amigo que também estava querendo vir, que trabalhava na mesma empresa que eu, e agora ele ficou bem desanimado por causa desse 457. Que ele falou, agora ninguém sabe, né? Ficou essa coisa. Lógico, eu acho que essa é uma ótima oportunidade, porque muita gente que não queria tanto acabou desistindo, entendeu? Então, querendo ou não, agora, quem realmente quer e tá ali na busca, talvez tenha mais oportunidade, mais chance. Assim, a questão, só as empresas também terem mais informação, porque eu acho que até para as empresas ficou meio no escuro agora, né? Assim, eles... Não, tá todo mundo, inclusive a própria imigração está no escuro. Porque nem eles exatamente sabem ainda tudo, exatamente o que vai acontecer, né? Então, e fica, né, tipo, até para a empresa, como que eu vou contratar agora se eu não sei qual é o visto que a pessoa vai ter, né? Porque não vai mais ter o 400, vai ser outro visto, mas... As empresas que já estão mais acostumadas, já passaram por algumas outras mudanças, acho que elas já entendem, né? Mas as empresas que são novas, com certeza, elas vão realmente ficar mais, né, com o pé atrás e tal. Mas eu, assim, trabalho com vários recrutadores, várias empresas na verdade, as pessoas, os empregadores, né, e as empresas, eles estão mais na posição de tipo, isso não vai durar, porque de uma certa forma não é sustentável, né? Porque precisa, né? Precisa, tem a demanda e outra coisa, nenhuma empresa vai investir no funcionário também só para vir ficar 2, 4 anos, né? E ter que, né? É um investimento grande. É um investimento grande. Então, eu acho que talvez as empresas, pelo menos que já têm uma experiência, como eu falei, estejam ainda acreditando que isso possa mudar. Mas lógico que aquelas que não entendem e acham confuso, elas com certeza não vão dar um passo à frente. O que eles falaram lá na Cream é que isso era porque o que eles estavam tentando fazer é meio que acabar com os casos de abuso mesmo do visto, né? Onde a pessoa não tinha skill e se usava de um visto que era para ser só para quem tem skill e ele, como dava um path para o permanente e o citizenship, a cidadania, acabava uma pessoa sem skill
conseguindo um caminho para a cidadania, e eles não queriam que abusassem de uma coisa que é mais, vamos dizer, séria como a cidadania, né? Então eles vamos tirar a cidadania, vai ser só 4 anos. E era isso. We shall see what's gonna happen. Isso, assim, pelo menos... Realmente, é bem difícil de saber exatamente o que vai acontecer, e é por isso que eu acho que